Fala, amante das séries, Mário aqui para fechar essa série de 4 vídeos sobre quais os jogos mais difíceis de Alice em Borderlands, e hoje é qual o jogo mais difícil do naipe de paus mais difícil de Alice em Borderlands, e no final um extra aí com a pergunta de $1 milhão. Qual seria, de forma geral, o jogo mais difícil dessa série? E inicialmente, quais seriam todos os jogos de paus que aparecem em Alice in Borderlands? O 3 é o primeiro jogo mostrado na série. O jogo Viver ou Morrer, jogado por Arice, Karube, Shota e Saori, e também uma outra desconhecida que morre logo de cara. Depois temos o 4 de paus, que é o jogo da distância. Ele seria sim o jogo mais fácil de ganhar da série, porém, por ele demandar um nível de percepção e raciocínio altíssimo, ele faz com que não seja tão fácil assim. A gente tem cenas também de um jogo chamado Competição de Caça, que ele é identificado fora da série como sendo o 2 de paus, e existem algumas informaçõezinhas na série aí que pode fazer parecer que ele seja realmente o 2 de paus, mas nada que comprove. E como não tem regra anunciada, então esse nem entra nessa análise de hoje. A gente tem também o Bingo, o jogo da fábrica, né, de fósforos. Ele é identificado como um 10 de paus fora da série. E novamente, dentro da série não há essa comprovação. Porém, é possível afirmar sim que ele é um jogo de paus, porque a gente tem essa imagem aqui que comprova o seu naipe. Já na segunda temporada a gente já começa com Osmose, o jogo Rei de Paus. Vislumbres do Valete de Paus também aparecem em algumas cenas da segunda temporada, que é esse jogo das cordas. E por último, a Dama de Paus, no jogo Alvo, jogado e zerado pela dupla sensacional aí, Anne e Quina. Todos os jogos apresentados, agora bora partir para o ranqueamento. Por mais que o jogo Distância tenha uma pantera negra e seja em um túnel que vai inundar, ainda assim bastava estarem atentos à palavra Goal, que todo gamer do mundo conhece e significa objetivo. Ele estava pintado gigantescamente do lado de fora do ônibus, só realmente não percebeu de cara aí quem estava desatento. Assim, bastava ficar parado, e esse foi o único jogo que não era necessário mover um único músculo para ganhar. Era só entrar, sentar e ficar paradinho que você ganhava no final. Sendo assim, com certeza, é o jogo mais fácil desse naipe. A partir de agora eu considero assim todos os jogos de paus jogos difíceis, principalmente porque jogos de paus são jogados em equipe. Então você vai provavelmente depender de uma outra pessoa que você não conhece. E caso essa pessoa fosse a sua amiga, beleza, facilitaria. Mas ainda assim não tornam eles jogos fáceis. Portanto, a partir de agora é só pauleira. O próximo jogo que eu considero ser menos difícil, no caso, é o Valete de Paus logo de cara. Por mais que ele demande bastante força e resistência, ele não parece ser um jogo assim de outro mundo. Por mais que não tenham regras estabelecidas, é muito fácil a gente supor que para vencer o jogo do Valete de Paus, basta você ou derrotar ele ou a equipe dele, para você e todo o resto permanecer vivo. Vai! Em comparação aos outros jogos, isso não é nada impossível, né? Seguindo, eu fiquei muito em dúvida sobre qual seria aí esse terceiro jogo menos difícil, e por mais que eu, Mário, não consegui resolver de cara o jogo Viver ou Morrer, frente aos outros jogos, eu considero que é um jogo possível. Principalmente se não for você a abrir as portas do jogo. Mas assim, eu não nego que pra mim mesmo, Mário, eu escolheria como o mais difícil de todos de paus, e eu jamais conseguiria acertar todas as portas. Então Viver ou Morrer, pra mim, ficou sendo o jogo mais difícil. Eu jamais chegaria à linha de raciocínio que o Arice teve para poder determinar qual que é a porta certa ou errada. Eu ia sempre ficar achando que já foi muito viver, então vai na morrer, já foi muito morrer, vai na viver, acabou de ir na viver, então agora é morrer. Eu nunca determinaria que existisse uma lógica ou uma estratégia para definir como ganhar esse jogo, principalmente porque ele foi o primeiro jogo jogado por 4 participantes. Logo em seguida do jogo Viver ou Morrer, como um dos jogos mais difíceis, eu colocaria o jogo do Bingo. Apesar dele parecer um jogo simples, ele pode ser também, pelo que vimos, um dos mais difíceis da série. Faz assim, espera umas 8, 9 horas da noite e pede para alguém da sua casa ir na sala da sua casa e desenhar um número. Pode ser no chão, pode ser no rodapé, pode ser na altura do seu olho, um pouco mais abaixo ou um pouco mais acima. Você não tem ideia de onde essa pessoa marcou esse número. Agora desliga tudo, televisão, luz,
fecha a cortina, deixa um breu total e pega uma caixa de fósforo e aí eu te pergunto, com quantos palitos você encontrou o número escondido? Não é fácil, não é nada fácil. Então sim, ele merece aí o terceiro lugar dos jogos mais difíceis de paus. Assim, resta apenas aí 2 jogos para a gente determinar qual seria o mais difícil. Será o rei ou será a rainha de paus? No jogo da rainha, chamado de alvo, também não temos as regras, mas assim como o valete, é fácil a gente determinar qual seria a regra em si. Nitidamente é derrotar a dupla da rainha de paus, que com certeza ninguém sabe qual é. Eu só fiquei com uma dúvida danada aqui pensando. De onde saem aquelas bolas usadas no jogo da rainha de paus? Mas como é um plano espiritual, a gente não vai perder tempo pensando nas suposições de como será que essa bola aparece na mão delas, depois que elas jogam uma, jogou 2, o que faz com o resto? Tem que pegar a bola igual a um jogo de queimada? A gente nunca saberá. Então, para fechar e passar a régua, qual o jogo mais difícil, a rainha ou o rei? Por mais que o jogo da rainha seja muito mais dinâmico, absolutamente mais rápido do que as 2 horas do jogo Osmose, ainda assim ele é muito menos complexo e com muito menos variedade de estratégia e chance de perder ou de ganhar. Óbvio que isso assim não faz dele um jogo fácil, né? A gente está falando do jogo da rainha. Mas assim, é difícil a gente dizer que seria mais difícil do que o campeão do naipe, o rei de paus, pelo principal motivo, que torna o rei de paus o mais difícil desse naipe. Toda a equipe estava disposta a se matar para que os seus amigos ganhassem o jogo. E isso, nesse jogo especificamente, faz com que eles tenham uma vantagem muito grande, exatamente como foi a estratégia de todo mundo sair para encostar na base inimiga. Enquanto somente o Tata, da equipe do Arice, que se dispôs a tal sacrifício. Dessa forma, coloca o rei de paus lá em cima como um jogo disparado, sendo o mais difícil do naipe. Então, resumindo aí, do mais fácil ao mais difícil, quais seriam os jogos? 6º lugar para a distância, 5º lugar para o valete de paus, sim, ficou lá para baixo. 4 para o viver ou morrer, que para mim, Mário, seria o mais difícil desse naipe. 3º lugar fica com o bingo na fábrica de fósforos. 2º para a rainha, ganhado por 2 rainhas. E em 1º lugar, o peladão dos containers, o rei de paus. Mas aí fica aquela dúvida. Então, qual seria o jogo mais difícil da série? Porque eu já determinei aí, entre aspas, determinei, né? Eu suponho que para a grande maioria das pessoas, o mais difícil do naipe de paus seria o rei. Do ouros seria o rei também. De espadas seria o rei também. Mas, lembre-se, o jogo de copas, com toda certeza, o mais difícil é o valete de copas. E não adianta. Para mim, qual seria o mais difícil desses 4? Nenhum. Seria o 2 de espadas, o elevador humano. Mas aí eu tô falando de mim, Mário, quero saber de você qual que seria o mais difícil da série inteira para você, mas de forma geral, com toda certeza, se mantém invicto desde o primeiro vídeo dessa série, o valete de copas. Insano! Esse jogo é insano, não tem quem me fale o contrário e faça com que eu mude de opinião. O jogo valete de copas é insano, é muito difícil. De estatística, ele com certeza é o mais difícil de todos dessa série. Então tá lá, tá carimbado, valete de copas. Parabéns, você se torna o jogo mais difícil de Alice in Borderland. Mas eu ainda quero saber de você qual é o jogo mais difícil do naipe de paus. Qual é o jogo mais difícil dentre os 4 naipes e qual seria, para você especificamente, qual o jogo que você jamais ganharia se você tivesse jogado todos esses jogos. Lembrando que é um clique para curtir, um para se inscrever no canal. Não esquece o comentário. Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau!